As palavras que estão na palavra do nosso Deus, sem tirar nem pôr, com todos os detalhes, e convido você a ler comigo. Eu fico impressionado assim com o agir do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por tudo isso que nós já vivemos aqui. Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim, meu irmão, minha irmã: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eis aqui uma serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Senta no teu lugar. Esse é o momento que foi encenado aqui hoje, e nós queremos ficar nesse mesmo lugar, porque é um lugar precioso demais. Nós queremos meditar sobre ele. Eu não sei quantos de nós aqui estávamos há um ano atrás, mas depois de 12 meses estamos nós cá celebrando o nosso primeiro culto de advento, né? Como sempre tem essa impressão de que foi ontem, que o tempo correu demais, mas na verdade a gente tem um hábito de se esquecer e não lembrar, porque muita coisa passou debaixo, muita água passou debaixo da ponte da nossa vida nesses últimos 12 meses, e por isso Deus vem de novo repetir o mesmo ciclo. Afinal, depois de 12 meses, aí pode ser que muita gente está se sentindo meio cansado, pode ser que alguém perdeu a esperança, não sei como é que a gente está aí, mas a verdade é que a gente se acostuma, né? A gente vai vivendo, vai se acostumando, e assim quando as coisas se tornam muito conhecidas, a gente diz que conhece, a gente costuma não prestar tanta atenção nelas, né? Elas vão passando, e assim acontece também quando Deus nos visita, com as visitas de Deus na nossa vida. Ele sempre vem, como nós vimos aqui hoje, ele não falha, o tempo passa, e a gente começa a achar que conhece, que sabe, e a gente se esquece, por isso nós nem sempre estamos atentos ao agir de Deus, né? E é por isso que nós precisamos celebrar o advento todos os anos, é isso que nós fazemos. E eu quero que você compreenda isso que nós estamos fazendo aqui. Se nós formos bem sinceros, se nós permanecermos atentos, nós vamos ver todo o cuidado desse amor de um Deus que ano após ano vem até nós propor um recomeço. Eu acho isso maravilhoso demais. É extraordinário. Hoje nós iniciamos aqui o nosso ciclo do Natal, para explicar para você um pouco onde nós estamos. E isso são os 5 últimos cultos do nosso ano, né? São 4 encontros daquilo que a gente chama de advento, e ao final, no 5º, nosso culto de Natal, que nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. E aí nós entendemos porque advento, como a nossa irmã Jaque já explicou aqui, via de regra significa a espera por algo que está por vir, né? É esse período de 4 celebrações em que nós, né, rememoramos essa nossa espera. E de cara aqui nós já somos lembrados que Deus mandou dizer que Ele viria. Isso que nós celebramos aqui é que Ele anunciou o que Ele iria fazer na terra. O Senhor não faz nada sem antes nos avisar, e Ele avisou. Você conhece já de cor, João 3,16,
que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Pois é, hoje é o anúncio, é esse anúncio que precisa ser feito. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por muito nos amar, Deus partilhou conosco o seu bem mais precioso. Aquele que é o que Ele é, Deus. Foi isso que Ele nos deu. E nós iniciamos hoje, eu achei muito bonito, porque eu não sabia que ia ser encenado aqui, mostrando isso, que isso tudo foi um grande ato de amor, né? Ele é amor. E como a expressão daquilo que Ele é, Ele veio para nos salvar, amém? Ele veio para nos salvar do pecado, que nós temos que entender o que é isso. Como a nossa irmã disse aqui hoje, é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, para dar para aquele e aquela que nele crê a possibilidade de viver abundantemente. Existe um projeto de Deus que foi aqui hoje encenado, é bonito demais. Anunciamos que Ele encarnou. E a motivação aqui não foi outra, senão o fato de que Ele nos criou como um ato de amor. Você precisa entender o que é que move o coração de Deus. E por isso Ele tem tentado sempre nos alcançar dia após dia. Por quê? Porque Deus continua nos amando. Ele não desistiu disso que você viu aqui hoje. E por isso todos os anos, Ele vem aqui neste lugar, Ele nos alcança, porque Ele quer nos lembrar que nós precisamos sonhar com um futuro melhor, amém? Ele quer nos lembrar que o Senhor pode nos dar esperança, porque Ele está no meio de nós para renovar a nossa esperança. Graças a Deus por isso, essa visita que você recebe hoje aqui. E isso é muito importante. Isso é bem importante, sabe por quê? Porque a gente vive em um mundo que insiste em dizer que não vale a pena. Nós vivemos num mundo que insiste em dizer que se envolver com as coisas de Deus é perda de tempo. Muita gente tem essa impressão, né? A gente tem tanta coisa para fazer, o mundo é cheio de luz, de deslumbre, é tanta coisa, é tanta falta de tempo, que se envolver com esse negócio de Deus aqui, querido, você está jogando tempo fora, isso é perda de tempo, isso não vai mudar nada. Pela lógica racional, econômica, financeira, não vale a pena. Aliás, eu fico triste porque hoje em dia a igreja que vale a pena é aquela que é grande e dá muita grana, senão a igreja também não vale a pena. Querido, presta atenção. Eu preciso que você entenda algo precioso nessa manhã. Presta atenção. Com Deus sempre vale a pena. Sempre. Você nunca vai perder quando fizer algo tendo o Senhor como objetivo do que você está fazendo. Deus sempre virá sobre nós e vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você entenda o sublime do que nós vimos aqui hoje encenado, porque para anunciar o que Ele iria fazer, Deus decidiu usar um casal que vivia um romance. Vamos tirar toda a casca religiosa desse momento tão pesada. Entre nessa cena, isso aqui é demais de lindo. A escolha do Senhor, um casal que vivia um romance. José e Maria estavam noivos e prestes a se casar. O momento deles é precioso. Possivelmente vivendo o seu momento de amor, possivelmente sonhando, imaginando como seria a sua vida de casado, como é que vai ser o nosso lar, como vai ser a nossa união, como vai ser a nossa família. Mas de repente, um terceiro entra na história, não para atrapalhar o amor dos dois, aqui eu chamo tua atenção, mas para tornar aquela relação e aquele amor a coisa mais plena de significado que pode existir. O Espírito Santo entrou na vida do casal de noivos para fazer parte do amor deles e tornar aquele casamento a expressão mais exata do que significa amor de verdade. Muita gente se casa e acha que se ama, mas não entende o que é amor. Temos gente aqui que vai casar agora, tal, é importante entender o que é amor. Para Deus. Porque para Deus, amor não é um arrepio, um comichão, né? Para Deus, amor não é um negócio que a gente sente. Esse negócio de amor, sentimento, tal, é uma coisa que a gente inventou agora no século XVIII. Esse amor romântico é outra coisa. Para Deus, amor é, de verdade, é a possibilidade de partilhar na prática a sua vida com o outro. Isso é amor. Você precisa entender tudo o que aconteceu nessa cena maravilhosa. O amor, amar o amor que Deus é, esse amor que Ele quer nos dar, é a imerecida oportunidade de partilhar aquilo que é com o outro. Isso se chama amor, e foi isso que Deus fez, e é isso que Ele veio propor a esse casal que vocês viram aqui hoje para José e Maria. É uma proposta.
Aqui está a fonte da renovação de toda a nossa esperança. Aqui está o significado daquilo que nós somos. Porque nós vivemos em um mundo movido por uma coisa chamada racionalismo. Isso desde o iluminismo. Racionalismo. E o que é racionalismo? Sempre o ismo, né? É ter a razão como fim em si mesma. A razão humana não precisa de mais nada, só precisa dela. Isso é racionalismo. E assim, por exemplo, a esperança não se baseia em razão, né? Esperança é algo que surge em outro canto da nossa vida, não no racional. E nesse contexto ela não sobrevive. A gente perde a esperança. Então veja, depois de 12 meses, talvez sobrou um cansaço de um ano inteiro, de muita luta pessoal, de muita dificuldade, de esbarrões em pessoas que a gente achava que só atrapalha. Lógico, tendo a razão humana dando as cartas. E aí fica a impressão de que não valeu a pena, não é? Fala aí. Chega no final do ano e mais um ano. Parece que não valeu a pena, mas querido, presta atenção. Eu quero que você entenda hoje. O povo de Deus está celebrando nesta manhã um anúncio que veio e continua vindo em nosso meio. Um Deus que tem no amor a razão de todas essas coisas. Você compreendeu aqui o que nós vimos, o que nós ouvimos? Que maravilhoso que é isso aqui. Eu acho extraordinário. Não é a nossa razão. Não é achar que nós temos razão. É renunciar às razões humanas e se doar como um ato de entrega gratuita. Aqui tem um passo que nos aproxima de Deus. Porque quem quer ter mais razão que o outro, não ama. Está claro aqui, sim ou não? Quem quer ter mais razão do outro, não consegue amar. Porque só tem um jeito de amar. Sabe qual? Amar. O que mais? E só. Amar e só amar. E construa isso comigo aqui. Se eu vou até você, movido pelas minhas razões, eu nunca vou te amar de fato, como você precisa ser amado. E por isso, Deus me ensina que eu tenho que ir até você, movido pelo ato de partilhar a minha vida com você. Porque o nome disso é amor. Está claro? Vocês entenderam isso? É fundamental a gente entender. Pelas minhas próprias razões, na verdade, eu não consigo fazer nada por ninguém. Porque racionalmente isso de nada vale. E é por isso que eu não posso ser guiado somente pela razão humana, mas pelo amor. E eu preciso fazer isso por quê? Porque o amor é a razão de Deus. Você está compreendendo isso aqui ou não? Está difícil? É fundamental que você entenda isso. Porque às vezes a gente vai para o Senhor movido por outras razões. E a gente encosta aquela que mais importa. Aquela que nós vimos celebrada, essa palavra sensacional. Por exemplo, nós estamos aqui de noivos, provavelmente cheios de sonhos, com certeza preenchidos de amor, prestes a se casar. Isso é Maria e José. Deus já havia enviado o anjo Gabriel 6 meses antes a um idoso sacerdote chamado Zacarias dentro do templo. Ele está no templo, e Deus enviou anunciando que a sua esposa Isabel, que aliás no original grego é Elizabeth, o nome dela é Elizabeth, ela ficaria grávida, apesar de estar velha, apesar de ser estéril. E que um filho deles anunciaria o cumprimento da promessa de Deus, que ele enviaria o seu filho à terra. E Isabel, então, ficou grávida de João Batista, e a missão dele foi anunciar a vinda do Salvador. Vocês conhecem a história. E por isso, nós começamos a ler aqui o quê? Primeira coisa que nós vemos, 6 meses depois. 6 meses depois do quê? Desse anúncio feito e da gravidez de Isabel. 6 meses depois que Isabel ficou grávida, esse anúncio que primeiro foi no templo, o Senhor envia novamente o anjo Gabriel, e agora não é mais no templo, mas numa cidade chamada Nazaré, da Galiléia, aliás, um vilarejo pobre da Galiléia, mais ou menos umas 300, 400 pessoas que moravam ali, para anunciar a uma jovem moça de 15 anos, virgem, que estava noiva, prometida em casamento a um certo homem chamado José. Essa cena que você viu aqui. O anjo se aproximou e disse para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo, graças a Deus. Vocês estão muito tristes hoje. Eu preciso chamar eu preciso chamar essa comunidade para se alegrar nessa manhã. Você está feliz nessa manhã? Eu quero que você se alegre porque o Senhor é conosco, amém? Você crê que o Senhor é contigo? Pode crer, meu irmão, porque Ele é conosco. A ordem, alegre-se, agraciada, porque o Senhor é contigo.
Agora, veja, Maria, só para você entender aqui o que aconteceu, ela não entendeu nada daquilo. E diz o texto que ela ficou perturbada, ela ficou, na palavra, perplexa. Perplexa com essa saudação, pensando o que podia significar aquilo. E aí a pergunta é, por que ela ficou perplexa? Alegre-se, agraciada, porque Deus é contigo, é uma coisa maravilhosa. Mas por que ela ficou tão perturbada? Porque esse mesmo anúncio já havia sido feito a muitas pessoas antes, e toda vez que Deus dizia que ele era com alguém, ele estava querendo dizer na Bíblia que ele queria fazer algo através da vida daquele alguém. A palavra no grego aqui que eu estava estudando é carim. E carim significa favor. É o mesmo princípio de graça, mas é favor. Então presta atenção, alegre-se. Você encontrou um favor junto a Deus. Alegre-se porque Ele é contigo. Quem se lembra de Moisés em Êxodo 3? Ele é alcançado pelo Senhor e Deus chama e tal. Quem é o Senhor? Diga ao povo que eu serei com eles. Jeremias capítulo 1, de cara, quando Deus chama Jeremias para fazer uma obra, ele diz, mas eu sou criança, eu não sei falar. Ele diz, Jeremias 1,8, não tenha medo, Jeremias, porque eu serei contigo. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, Deus encontra Gideão com medo dentro de um lagar, ele chega e chama ele e diz assim, Gideão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, vá fazer o que você tem que fazer. Presta atenção aqui, esse momento de Maria, é essa expressão. Maria ficou profundamente intrigada, porque ela queria entender o que Deus queria com aquela saudação, ela não estava entendendo, porque o Senhor estava chamando ela para fazer algo. O Senhor estava chamando ela para uma missão, essa é a fala do anjo. E ela ficou tão intrigada, tanto que no verso 31, hoje precisa explicar qual era a missão. E aí ele diz, Maria, a missão é que você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, e ele será chamado, você vai pôr o nome dele de Jesus, que significa Deus é salvação. Ele está dizendo para ela qual é a missão que Deus estava dando a ela. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono prometido à descendência de Davi, ele reinará para sempre, porque o seu trono jamais terá fim. Compreendeu agora o momento de Maria? Por que ela ficou tão perturbada com aquilo? Não é... Existe algo aqui, que Deus estava chamando ela e ela não entendeu. Ela queria saber o que era, e aqui está dado. Ela queria saber o que Deus pretendia fazer através da vida dela. E o Senhor explicou direitinho o plano. Mas ela continuou intrigada, continuou questionando, mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem. Isso é impossível. Sabe como, Maria? Não vai ser obra sua, não vai ser obra do seu noivo, não vai ser obra de homem nenhum. Deus vai fazer um milagre. Presta atenção, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por quê? Porque aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aqui tem muita coisa importante. Primeiro, ele é santo. Não porque... aquilo que a igreja tentou fazer na gente, não porque ela era virgem, mas porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, por isso ele é santo. A gente foi atropelando as coisas. Jesus é pleno do Espírito Santo, e ele, veja, não somente porque ele foi batizado nas águas, não, mas ele é pleno desde a sua concepção, desde sempre. E ele, o Espírito Santo de Deus, vem sobre ele, e esse plano é que ele iria usar uma mulher, por quê? Porque ele queria ser plenamente Deus e plenamente humano. É um plano aqui estabelecido. E Maria está sendo chamada para participar. O anúncio é que essa criança seria grande, e seria chamado Filho do Altíssimo, porque ele é Deus. Ele é Deus, e nasceria pela ação do próprio Deus. Veja, não necessita aqui da participação humana, a obra do Espírito Santo, é o Pai que vai usá-lo como instrumento de salvação na terra. Compreende o momento? Só para você entender que Deus vai fazer, Maria, e será Ele que vai fazer. A sua prima Isabel já está velha, e todos julgavam porque ela era estéril, mas ela já está grávida, no 6º mês de gestação. Sabe por quê, Maria? Porque nada é impossível para Deus. O que é impossível quando Deus deseja fazer algo? Nada. Veja, diante dessa missão tão nobre, Maria fez o quê? Se rendeu. E ela diz o quê? Você ouviu aqui? Eis aqui uma serva do Senhor. Que aconteça comigo
exatamente conforme a tua palavra, o que o Senhor está dizendo. E o texto diz, então o anjo a deixou. Aqui está o nosso anúncio, ter o nosso primeiro culto de advento em nome de Jesus, amém? E aqui, queridos, é impossível deixar de destacar essa nobre atitude de Maria. É maravilhoso, porque ela foi agraciada. Significa que ela recebeu uma missão de Deus, e ela fez o quê? Ela disse sim para a missão que Deus estava dando a ela. Aqui tem algo que nós vamos entender dela. Achar graça diante de Deus é achar o favor de Deus, é achar e receber dele uma nobre missão, uma nobre tarefa. Maria entendeu que ela seria um instrumento nas mãos do próprio Deus. E isso precisa dizer muito, essa atitude dela diz muito a nosso respeito. Isso precisa nos questionar muito, nós precisamos entender isso. Ela entendeu que seria um instrumento nas mãos do próprio Deus, porque não tinha nada a ver com ela. Não tinha nada a ver com a lógica racional, nem com ela, nem com José, mas com o próprio Deus, com o que Deus queria fazer através da vida dela. A obra era de Deus, seria Deus que iria realizá-la, os planos são de Deus, o que move tudo é o Senhor. E então não pode ser somente a razão humana, mas o amor de Deus tem que ser a ferramenta, o instrumento de fazer as coisas acontecer. E aliás o meu desafio é, presta atenção assim, racionalmente, pensa comigo, racionalmente, esse plano de Deus aqui, na vida de Maria, no contexto de vida que ela vivia, numa sociedade machista que ela vivia, seria o fim da sua vida. Racionalmente isso aqui ia acabar com a vida, o envolvimento de Maria com a obra de Deus, a obra que Deus queria fazer, pela ótica da razão humana, seria só o seu fim. E por isso, o que precisa mover tudo na tua vida, quando o assunto é Deus, não é somente o racional, não pode ser o que a gente entende melhor, não pode ser o que a gente acha que está certo, mas o que precisa nos mover diante de Deus é o amor que Deus deseja fazer através de nós. Às vezes você vai fazer algo que Deus te chamou e você fala, Senhor, mas tem certeza, né? O Senhor está certo disso? Você está sendo movido pelo teu, sabe? Se entregue aquilo, veja se não tem o amor de Deus aqui expresso nisso, isso que você tem que entender. O amor é e sempre será a razão de Deus. Você precisa se relacionar com Ele, porque sem isso, comunhão com Deus só existe se nós nos movemos para Ele, não somente pela nossa lógica, não somente pelo que nós queremos, mas é pelo amor que Ele é e que Ele espera de nós. Assim nós teremos comunhão com Deus, e só assim nós teremos comunhão com Deus. Você entende isso? Sim ou não? E eu falo isso porque, infelizmente, nesse momento, essa cena do Evangelho se encheu de infinidades de discussões da racionalidade humana. E por isso, as religiões e suas intermináveis discussões nos fizeram nos afastar do que realmente importa aqui. E é bonito entender isso. Você não faz ideia do quanto já se discutiu se Maria era virgem ou se ela não era virgem. Se Maria é mãe de Deus ou era só mãe do homem Jesus. A igreja rachou no ano 1010, ela rachou no meio, em duas, por causa dessa discussão da tal da Theotokos. Ela é mãe de Deus ou ela é mãe do homem? E discutiam, e no final de tudo isso, querido, de tantas discussões da racionalidade humana, Maria diz que ela se tornou imaculada, ou seja, ela é virgem até o final, diz que ela não morreu, ela foi assunta aos céus antes de morrer. Maria se tornou mediadora entre Deus e o ser humano. Maria se tornou senhora, Kyrios. Sabe a confusão que foi feita aqui? Tudo isso, inutilidade das discussões racionais, humanas. Por quê? Porque a palavra de Deus não diz nada disso. Perceba, a palavra de Deus diz que Jesus foi o primogênito, mas depois Maria e José tiveram vários filhos e filhas e formaram uma família linda. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz em alto e bom som que mediador entre os homens e Deus só existe um, que é Jesus Cristo. Não tem dois. Aliás, o Papa acabou de afirmar isso. Acabou de dizer isso há alguns dias. Nós vamos discutindo e vamos criando coisas. A palavra de Deus diz que Senhor, Kyrios, só Ele é, e mais ninguém, em nome de Jesus, amém? Então veja, Maria, esse ser humano lindo, uma pessoa maravilhosa, que achou graça aos olhos de Deus, não porque era virgem, não, mas porque Deus encontrou nela humildade e fé,
e obediência que importa, uma obediência sincera, de alguém que disse sim para essa oportunidade maravilhosa de ser instrumento do plano de salvação de Deus para o mundo. Aqui está o que importa, aqui está a verdade mesmo, é que todas essas discussões da racionalidade humana só serviram para retirar dessa cena maravilhosa a beleza da atitude dessa menina. E uma mensagem fundamental, qual? Deus nos ama. E por isso Ele veio para nos libertar das garras do mal. E faz isso chamando servos e servas dispostos a se envolver com o que Ele quer fazer, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? É fundamental. Desculpa. Portanto, eu queria hoje devolver a essa cena um anúncio, o objetivo maior dela, que é revelar o quanto eu e você somos amados e amadas pelo Senhor. Você sabe disso, quanto Deus te ama? Nós estamos renovando hoje essa promessa. Queridos, Deus não se relaciona conosco através da nossa racionalidade somente. Presta atenção. Porque se fosse pela lógica humana, o que é que nós mereceríamos de Deus? O que é que nós mereceríamos da parte dEle? Se Deus fosse movido, como muita gente, pela meritocracia, não é o que move tudo hoje? Quem merece, quem não merece. Quem é que merece alguma coisa da parte de Deus? Graças a Deus que não. Por isso eu repito, porque é importante. O amor é a razão de Deus. Essa é a medida de Deus. E para receber na medida que Deus é, eu gostaria de dizer algumas coisas para você, neste momento aqui, porque é uma cena repleta de amor, sobre o que Deus é, sobre o amor. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda, é importante saber isso, é que o amor de Deus sempre nos surpreende. O amor de Deus sempre vai nos surpreender. E aqui veja, a cena do anúncio nos coloca diante de um amor profundo que Deus teve por esse mundo, e aí por isso Ele envia um anjo Gabriel, uma pequena cidade pobre da Galileia, para dar uma missão para uma jovem noiva, prometida em casamento a um homem chamado José. Deus entra na história de amor e vem para acrescentar na história desse casal a única dimensão que pode dar significado a uma vida. Deus estava acrescentando a única dimensão que pode dar significado a um relacionamento. O que? O amor de Deus. Relacionamento dá certo? Só tem um jeito. Quando o amor de Deus entra na história. Deus amou tanto o mundo que decidiu entrar na história de um casal para anunciar que Ele entraria na história humana do mundo com o seu amor. Um amor que liberta, um amor que salva, um amor que não julga, um amor que devolve a vida, que dá a possibilidade de viver. O encontro aconteceu. A saudação da parte de Deus, qual foi? Alegre-se e agraciada, porque o Senhor é contigo. Qual é o convite? Alegria. Por quê? Porque não existe maior fonte de alegria do que amar e saber que é amado de verdade. Não existe e nunca vai existir uma sensação de alegria maior do que saber que você ama, que você se doa para alguém e alguém se doa para você. O nome disso é amor de Deus. Eu quero que você construa isso. O encontro foi motivado pelo amor que gera alegria, mas Maria fica surpresa, ela se surpreende. Por quê? Porque pela lógica, ela nunca ia merecer essa honra. Pela lógica do contexto, ela nunca tinha sido tratada com esse amor. Esse amor até então não existia no mundo. É algo novo. Naquele contexto, mulheres não eram tratadas com esse carinho. Aliás, mulheres não eram nem respeitadas nessa medida, porque o amor humano, infelizmente, é diferente. O amor humano costuma não respeitar. E por isso, quando ela se sente admirada, ela se sente respeitada, ela é considerada importante, ela fica surpresa. Ela fica surpresa, ela se sente acolhida por Deus. Ele teve olhos para mim. Ele me viu. Ele me considerou. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque eu estou falando que tem alguém que te ama de uma forma que você não imagina. Meu irmão, Deus te ama, minha irmã, de uma forma surpreendente. Às vezes a gente procura, através da nossa lógica, onde é que está o amor de Deus. Isso que chamam de amor aí, não é o que Deus entende como amor. Então, assim como Maria, lá atrás,
ele se chegou, e a única razão que moveu o seu coração qual foi? O seu amor. E por isso, ele veio e ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás, ele veio e não olhou para as nossas limitações, ele não mediu a nossa capacidade, ele não mediu a nossa inteligência, ele não julgou a nossa história, ou as escolhas que nós fizemos, ele não fez nada disso, ele simplesmente nos amou. E eu preciso dizer para você, isso não tem a menor lógica. Tem? Confessa comigo, aqueles que já receberam o Senhor no seu coração, já viram Deus, e já se sentiram assim, tem lógica isso que Deus fez por você? Racionalmente isso tem sentido? Não tem a menor, racionalmente falando, esse amor que Deus tem não tem o menor sentido, é loucura. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu essas coisas loucas, esse amor doido, para confundir quem acha que é inteligente, para confundir quem acha que é sabido. Meu irmão, presta atenção, em nome de Jesus, receba da parte do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, existe um amor que é louco por você. Existe um amor que não tem medida por você. Existe um amor que abre mão de tudo, porque Ele quer te amar e só amar. Nós temos que nos sentir assim, nesse advento que anuncia um novo tempo em nossa vida. Presta atenção, não tente entender com a tua razão, porque é impossível. A cena promete, a cena explica isso. Com a nossa razão é impossível. E Maria fica, mas isso não dá, não pode, não acontece, é impossível, porque é. Não pense que você sabe tudo de Deus. Não ache, porque isso faz você ficar desatento. Gente que acha que sabe, fica desatento, mas acorde todos os dias e seja surpreendido, porque apesar da nossa teimosia, apesar da nossa insistência em querer do nosso jeito, Ele mesmo assim nos ama. E surpreendentemente Ele vem e nos chama para algo, para nos envolver com algo todos os dias, em nome de Jesus. Aliás, tem uma canção que a gente canta que é Logo Eu, né? Não é assim? Logo eu. O Senhor vem, maravilhoso isso, em nome de Jesus. Logo eu, que não mereço, sou diariamente surpreendido por um amor que me chama a sair das minhas razões e me envolver com o que Ele pretende fazer para salvar este mundo, para ser um testemunho vivo neste mundo. Logo eu, Ele me chamou. O nome disso qual é? Amor. Veja, quem acha que sabe, nunca se surpreende, porque já sabe. Aqui tem um problema de crente. Crente vai ficando velho, Lê, e ele vai achando que ele sabe. E quando ele sabe, nada surpreende ele mais, porque eu já sei. Aí está o problema. Porque ninguém sabe o tamanho desse amor, e nunca vai saber, porque você sabe tudo aqui, mas Deus não é movido aqui, Deus é movido por algo gratuito, que você nunca vai entender, em nome de Jesus. A gente não sabe, logo nós, Ele vai nos surpreender. Deus nos ama, meu irmão, minha irmã, de uma forma inesperada, inexplicável, incompreensível pela lógica, e por isso nós nunca podemos nos acostumar com esse amor, em nome de Jesus, amém? Mas a segunda coisa que eu quero te dizer nessa manhã, sobre o amor de Deus pela tua vida, isso que foi expresso nessa cena, e que Ele tem por todos nós, é que o amor de Deus nos confronta e nos perturba. O amor de Deus nos confronta e nos perturba. Maria se sentiu perturbada com a missão. Por quê? Porque ela começou a pensar e falou, isso é impossível. Isso perturbou ela. Primeiro, porque mulher, no mundo antigo, não tinha essa importância toda, essa responsabilidade toda. Depois, porque sendo ela quem ela era, virgem, racionalmente, como é que isso vai acontecer? Era impossível, sim ou não? Deus chega com o seu amor e Ele mexe com as pessoas, Ele desestabiliza as pessoas. Deus chega com o seu amor e Ele mexe com as bases. O amor de Deus nos confronta e Ele nos perturba e nos chama a sair do lugar de sempre. Deus nos perturba a sair do lugar do comodismo de nós mesmos. Entenda que essa moça, entenda esse momento. O amor de Deus sempre nos tira dos nossos próprios lugares, dos nossos próprios planos. Maria devia ter os seus planos. Ela deveria imaginar como seria uma vida de casado. Ela queria saber como ia ser sua casa, o seu casamento, a sua família. Normal, tudo que o noivo quer saber, tudo que, né, vai casar, como é que vai ser, né? Maravilhoso, sei lá. E a gente quer saber. Acontece que amor é algo muito além dos nossos sonhos. Amor de Deus é algo para muito além dos nossos lugares. Amor de Deus é um caminho para fora de nós mesmos. Só tem um jeito da nossa vida dar certo. E por isso algo foge da nossa compreensão, inclusive como igreja.
E isso que nós estamos entendendo como igreja. Amor de Deus não nos acomoda no nosso querer. Se é amor e se é de Deus, não nos mantém acomodados onde nós estamos, no nosso comodismo, no nosso conformismo. Nós vamos diante do Senhor, não porque nós queremos ver realizados os nossos sonhos, mas para realizar os planos de Deus através de nós. Aqui, o nome disso é igreja. Está claro isso, sim ou não? Eu preciso renovar isso no teu coração, em nome de Jesus. E por isso, se a única salvação possível nesse mundo é o amor de Deus, entenda que esse amor sempre vai nos confrontar e nos perturbar. Crente gosta de falar assim, Deus, eu estou incomodado aqui com o negócio, parece que está errado. Não, mas tem que incomodar mesmo, tem que nos perturbar. É Maria aqui, o amor de Deus é essa potência libertadora, só Ele pode transformar esse mundo, só, foi dito aqui hoje, nessa peça, só o amor de Deus tem o poder de transformar esse mundo, e tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, só o amor de Deus e mais nada. E por isso, o anúncio do Espírito Santo, porque nós nos sentimos sim confrontados e perturbados nessa manhã, por esse amor, que nos chama para fora, que nos chama para além de nós mesmos, em nome de Jesus. Maria estava chamando para fora de tudo que ela tinha sonhado, para um novo tempo, para uma nova vida, e eu quero que você tome posse disso. E aliás, eu tenho medo, às vezes, sempre, posso até estar sendo desrespeitoso, mas se tiver, me desculpe, mas essa igreja que busca, gente que vai para a igreja em busca de bem-estar, vai para a igreja em busca de conforto, desculpa, igreja não é lugar disso. Aliás, C.S. Lewis, vocês já leram C.S. Lewis? Ele é um cristão, foi duro para ele se converter, mas ele se converteu, e ele falou um negócio muito interessante. Eu não fui para Jesus para ser feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso por mim muito bem, ia ficar bem felizão. Se você quer uma religião, ele diz, para se sentir confortável, eu não recomendo o cristianismo. Estão chocados? Não foi nem Jesus que disse. É assim, eu não recomendo que vai no shopping, vai na praia, vai no cinema. Está tudo bem, mas igreja é lugar de se sentir amado e amada por um Deus que me confronta. Um Deus que quer me tirar do lugar. Por quê? Porque Ele quer me dar uma nova vida. Ele quer me dar uma nova experiência, novas possibilidades de viver, e por isso precisa ser confrontado. E você pode perguntar assim, mas será que eu sou amado por Deus, pastor? Será? E aí eu preciso dizer para você, você se sente confrontado nos seus planos? Naquilo que você quer fazer? Você se sente perturbado a ponto de se questionar se aquilo que você está vivendo é plano de Deus? Você se questionou sobre isso? Essa é a questão, porque se sim, saiba, todo esse incômodo, toda essa perturbação, esse confrontamento, nada mais é do que um amor imerecido de um Deus que sabe que em você mesmo nunca haverá felicidade, essa que você tanto precisa, não existe em você. Só se rendendo ao amor de Deus, nós vamos poder sonhar com um futuro melhor e mais digno. Aleluia. Eu fico encantado, porque eu estava lendo essa cena e eu comecei a ver umas coisas assim. Observe como diante do amor de Deus, Maria começou a perguntar. Observe como ela começou a questionar. Maria começou a pensar. Naquele tempo, mulher nem podia pensar. Não podia ir na escola, não lia. Ela começou a pensar, ela começou a calcular. Ela começou a prever as consequências. Por quê? Porque só diante do amor de Deus nós somos verdadeiramente livres para sermos o que nós temos que ser. Ela está diante do amor, ela está diante da liberdade, em nome de Jesus. É isso que chamam de amor aí fora, só nos aprisiona, só nos acorrenta. O que tem, isso aí nos tira a liberdade de escolha, isso não é amor. Só sendo confrontados e perturbados pelo amor de Deus, é que nós vamos ter um encontro com o Espírito Santo, que nos dá a verdadeira liberdade, em nome de Jesus, amém? Você topa ser confrontado naquilo que você quer? Então se prepare, porque tem um Deus que quer te amar, em nome de Jesus, amém? E Ele vai escrever uma nova história. Em terceiro e último lugar, eu preciso dizer para você, o amor de Deus, olhando para esse texto eu vi isso, o amor de Deus sempre olha para baixo. O amor de Deus sempre olha para baixo. E eu digo isso, porque veja o momento desse anúncio, e esse anúncio só aconteceu, essa cena só aconteceu, porque Deus olhou para baixo e decidiu nos amar, sim ou não? Sim ou não?
Aqui está um exemplo importante. Maria se rendeu, ela se sentiu agraciada, ou seja, ela entendeu o tamanho do favor de Deus e aceitou a missão nobre, maravilhoso. Ela sabe que não viria dela, não ia vir de José, não ia vir da família, não ia vir das pessoas, não ia vir da sociedade. Viria de quem? Ela sabia, isso vai vir de Deus, porque só pode vir de Deus. Ela compreendeu isso e aceitou. Meu irmão, Deus age contra a lógica humana. Não vou para a igreja movido por aquilo que eu acho que é verdade, que é certo. Não é o que você acha, é o que Deus espera, é o que Deus tem para te dizer. Se renda, dá uma de Maria aí. Eis aqui o servo do Senhor, que seja conforme a tua palavra, não conforme eu quero. Nós temos que entender isso, é muito precioso. Deus age contra a lógica humana. Observe como no mundo, movido somente pela racionalidade humana, as pessoas só olham para quê? Para si mesmas. A gente só pensa nas nossas medidas. Quando não, a gente olha para algo que a gente acha que é legal, que é maior, que é melhor. A gente olha para cima e a gente quer ser aquilo lá. Eu quero aquela casa lá que eu não tenho, eu quero aquele carro, é outro padrão. Isso somos nós, um padrão superior. A gente quer um mais importante. Por isso, elas não aceitam olhar para baixo. Aqui está a atitude de humildade. Elas não costumam valorizar o que é humilde, o que é menor, o que é mais pobre, o que mais necessita. Isso não tem lugar nos nossos olhos, nos olhos das pessoas, porque as pessoas não sabem olhar para baixo. As pessoas não conseguem enxergar. Presta atenção. Por que elas olham assim? Sabe por quê? Porque elas são movidas pela racionalidade humana e não pelo amor. Porque o amor olha para baixo, o amor olha para quem precisa, o amor olha para quem é necessitado, em nome de Jesus. Em tempos de crentes tão focados em si mesmos e nos seus sonhos de grandeza, o Espírito Santo vem hoje nos mostrar Maria, com toda a sua humildade, para nos lembrar que medida que serve para essa comunidade é do amor de um Deus que teve olhos para nós quando nós lá embaixo estávamos. Você precisa entender quando o amor nos alcança. Não é quando você está tão bem bonitão, não é quando você estava lá embaixo. Deus com todo o seu amor teve olhos para você e foi lá que Ele foi te buscar em nome de Jesus, amém? Isso é maravilhoso demais. E de nós Ele espera o quê? Tudo que Ele espera é que possamos amar com o mesmo amor, com o mesmo olhar. O amor que não julga, ninguém não se julga superior, quem não se julga maior ou melhor, mas que tem olhos para quem ainda não conseguiu. Tem olhos para quem ainda não alcançou. Tem olhos para quem ainda não foi tão abraçado como você já foi. Tem gente que não tem o mínimo para viver, meu irmão. Tem gente que não tem a oportunidade que você tem neste lugar, de ser tão amado, de ter um café maravilhoso, de ter Deus se sentindo abraçado e abraçado. Tem gente que não tem. E nós temos que ter olhos para ir. Maria precisou olhar para fora do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus planos, da sua vida. Olhar que tinha um mundo precisando de Deus. Ela precisou olhar para isso para dizer, eis aqui uma serva do Senhor. Aliás, um amor que nos chama para a responsabilidade de, apesar dos nossos sonhos, olhar para os outros e nos envolver. Aqui está o que se chama amor para Deus em nome de Jesus. Esse é o amor de Deus, a única dimensão de liberdade que existe à nossa disposição. Não se engane, todo o resto é distração. Nós vivemos num tempo de distração, as pessoas estão distraídas. Por quê? Porque estão assim, encantadas com tudo, é muito glamour, e está tudo bem, mas a gente está tirando o olho do que mais importa, do que realmente nos liberta, do que realmente nos salva, do que realmente restaura os nossos relacionamentos, do que realmente nos dá alegria de viver, sentido de vida, o amor de Deus, porque só isso, esse é o anúncio feito pelo Espírito Santo de Deus. E aí o desafio da pergunta que resta é: quantas pessoas desse mundo podem olhar para Maria e se identificar com ela nesse momento? Interessante que um monte de gente chama ela de senhora, né? Se ela é senhora, a gente tem que ir nos passos da senhora, mas vai. Jesus é Senhor, nós vamos nos passos dele. Maria é senhora, se for, a gente tem que ir nos passos dela. Que bom que seria. Quantas pessoas desse mundo estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos para que se cumpram os planos de Deus no mundo? Desculpa, advento. Eu tenho que me perguntar isso, se isso está na minha vida. Portanto, comunidade do meu coração, esse é o nosso primeiro encontro de advento, e nele o Espírito Santo de Deus nos coloca diante dessa menina, grande mulher, maravilhosa, e nela nós entendemos o que pode produzir transformação e salvação nesse mundo. Não é somente a nossa capacidade racional, porque racionalmente nós estamos destruindo o mundo, racionalmente nós estamos acabando com o planeta,
Nós estamos matando uns aos outros, racionalmente nós estamos aflitos, racionalmente nós estamos depressivos, ansiosos, pensando somente nos nossos interesses e sonhos, achando que Deus ainda tem a obrigação de vir e nos dá o que, pastor? Aquilo que eu acho que eu preciso, lógico. Ele veio mesmo, e ele veio nos dar, mas o que ele veio nos dar é o amor. A única medida que Deus tem para você se chama amor. Tudo que Deus fez por você, fez movido por amor. Tudo que Ele espera de você, que você faça tudo que você tem que fazer, pensando no amor de Deus, pensando nos outros e não só em você. Não é isso que chamam de amor por aí, mas o amor que Ele é. Um amor de quem se doa a si mesmo. Você entende Natal aqui? Estava sendo expresso na história da humanidade o que é verdadeiramente amor. Alguém que se doa quem Ele é para o mundo. Isso é amor. Um amor que compreende. E eu quero que você entenda, eu sou um ser racional, você também é. E que bom, né, que nós somos, porque Deus nos fez assim. Nós raciocinamos, que maravilhoso isso. Mas Ele não nos fez só seres racionais. Nós somos seres racionais, psíquicos e espirituais. E nós precisamos tomar posse disso que Deus fez em nome de Jesus. Porque o anúncio aqui é que se nós restringimos o nosso relacionamento com Deus, a partir da nossa racionalidade, a partir daquilo que a gente entende certo, que nós compreendemos que é o melhor, aquilo que nós dizemos que é, não vai ter em nós o que é mais importante, não vai ter em nós o mais significativo, não vai ter em nós o que pode nos salvar, o que é o amor de Deus. Compreende? Os nossos refugiados já nos explicaram isso aqui hoje. Eu acho bonito isso. Os nossos irmãos já disseram, só o amor pode, só o amor é medida, o amor por quem não tem, por quem perdeu tudo, por quem não tem um lugar, por quem perdeu a referência de vida, por quem não tem onde viver, porque está caindo bomba lá, que vai para um outro canto em busca de um significado. Só o amor pode acolher em nome de Jesus, amém? Deus é a mais completa, exata, perfeita, inteligente dimensão da existência, e Ele que é assim, decidiu fazer tudo movido pelo amor, porque para Ele nada pode ser mais importante, amém? E eu preciso acabar, mas eu acabo lembrando de uma canção que Paulo gostava de cantar. No seu tempo, Paulo cantarolava essa música, alguns versos de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria alguém que só sabe fazer barulho, que fala muita língua estranha, mas não resolve nada. E ainda que eu fosse profeta, que eu fosse cheio de mistérios, cheio de fé, de maneira a transportar montes, e não tivesse amor, eu não seria nada. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, e a motivação não fosse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas vão ser aniquiladas, havendo línguas, elas vão cessar, havendo conhecimento, ele vai desaparecer, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, porque permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Você se sente amado pelo Senhor? Esse é o anúncio que o Espírito Santo de Deus veio trazer para você hoje. Seja confrontado por esse amor, seja surpreendido todos os dias, não trate isso como algo comum. Meu Deus, como o Senhor pode me amar tanto? Eu falo isso 24 horas do meu dia. Como assim, Deus? Eu já falei isso umas 40 vezes hoje. Como assim? Justo eu. Seja surpreendido, confrontado, fique perplexo, porque Deus te ama de uma forma inexplicável. Nenhuma razão desse mundo vai explicar. Só o Espírito de Deus é capaz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você toma posse disso? Amém. Compreendeu a cena? Amém. Então, glorifique o nome do Senhor. Se você quiser, pode aplaudir. Nós vamos louvar o nome dEle. Graças a Deus.